Boa noite. Vamos ver aqui se a gente consegue entrar. Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos ver se a gente consegue aqui. Ó, ela disse pra gente tentar no do marido dela. Vamos ver se vai, então. Vou chamar aí no do seu marido. Veja se a gente consegue. Oi! Ah, sim. Agora sim! Agora vai. É Acho que isso! Ao vivo tem dessas coisas, é mas a gente só não alguma pode coisa desistir. com, alguma coisa com o meu celular. Tranquilo, vamos lá, que bom que a gente Vamos lá. conseguiu. Já estava aqui pensando em estratégias. Pois é, o que que a gente ia fazer? Mas vamos lá, então vamos começar a nossa live. Muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Então, só reapresentando a live, essa é uma live de aquecimento para imersão em obstetrícia, que é um evento para profissionais da obstetrícia, como eu e como Carla, onde a gente vai ensinar em 3 aulas, 100% online e 100% gratuitas no YouTube, como fazer uma obstetrícia de verdade, com segurança e com propósito, que é isso que a gente escolheu fazer, né, amiga? E eu Uhum. agradeço muito por ter aceitado o convite para vir aqui contar para a gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória na obstetrícia. E sem sombra de dúvidas, eu te admiro demais. Você é uma das grandes inspirações que eu tenho, assim, de profissionais. E vamos lá, eu quero te ouvir um pouquinho. Por favor, se apresente, fale de onde é que você vem, que essa internet não pega direito, que você faz. Conta um pouquinho aí sobre a sua trajetória para nós. Tá bom. Boa noite para todos. É, Obrigada pelo convite. Mais uma vez a gente juntas aqui. A gente sempre é parceira em muitas ações da vida, né? E eu sou Carla Gonzaga. Eu sou nascida em São Paulo, mas já sou baiana de coração, moro aqui há 19 anos. Eu vim de São Paulo logo que me formei, atrás de trabalho, né? E fiquei trabalhando aqui na cidade de Ubaitaba, que foi a primeira cidade, né, que eu morei. Trabalhei 6 meses lá e depois vim para Itacaré, depois de 6 meses. E estou até então aqui em Itacaré. Trabalhei 10 anos como enfermeira generalista, na parte hospitalar e PSF. E aí entrei para pós-graduação há 9 anos atrás, quase 10 anos já. E aí foi que tudo começou a mudar, né? Entrei lá para pós-graduação e aqui em Ilhéus, fiz a pós em Ilhéus. E aí, quando eu me formei, eu me vi sem saber nada de obstetrícia. Quando eu terminei a pós, eu me vi assim, falar, poxa vida, eu acompanhei, para falar a verdade, um parto, aquele parto a jato, né? Onde eu não tive, em nenhum momento eu tive intercorrências para poder estudar e saber como me sair melhor. E aí eu me vi como obstetra, querendo trabalhar como enfermeira obstetra, só que sem saber nada. E aí eu fui aventurar ir para São Paulo
peguei minha família, meu marido, meu filho, fomos para São Paulo e aí fui trabalhar lá em São Paulo para pegar a experiência na obstetrícia. Dei muita sorte que consegui trabalho, mesmo sem experiência, eu fui bastante convincente nas entrevistas, e peguei um pouquinho de experiência lá. Fiquei 4 anos, nesses 19 anos, eu fiquei 4 anos lá em São Paulo, trabalhei em grandes maternidades lá, tanto do SUS quanto privada também. E só que eu não estava contente, eu queria voltar para a Bahia, minha mãe estava morando aqui já, desde sempre, e aí eu queria muito voltar e queria poder fazer obstetrícia aqui, que eu acho que aqui sim eu conseguiria fazer diferença e conseguiria ajudar muito, né? E aí voltei. Foi quando eu precisei também me adaptar a muitas coisas que a gente via por aqui. Seu áudio ficou um pouquinho ruim. Acho que tem Tá. alguém pode estar ligado aí no mesmo E ambiente. voltou? Voltou. Tá ótimo. Pronto. E aí estou aqui agora trabalhando com obstetrícia. Lutei muito para só conseguir atuar como obstetra. E ainda luto diariamente. Só um minutinho aqui. Ligaram de novo. E aí, hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar só com obstetrícia. Eu consigo 100% do meu trabalho fazer obstetrícia. Só que foi um desafio também, porque aqui é muito diferente, né, de outros estados, de outros municípios que eu tinha trabalhado lá em São Paulo, com obstetrícia. Precisei me adaptar muito e precisei estudar muito, 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 né? Comecei a fazer cursos, comecei a participar de CIAParto, de ALSO, cada curso voltado para um tema específico, né? E aí, acho que daqui a pouco a gente vai chegar, que é nesse último que eu estou agora. Mas assim, o que eu falo, o que eu acho que eu sempre gosto de ouvir você falar, é como que você manteve essa chama da obstetrícia acesa, assim, por tanto tempo. Porque o que eu percebo e o que eu vejo muito, assim, tem muito tempo já que você atua com obstetrícia e você é apaixonada pelo que você faz. Você ama de uma forma muito verdadeira, assim. E não tem como não perceber isso, né? E eu queria saber como que você consegue manter essa chama, essa paixão, esse amor todo, mesmo com tantos desafios que a gente enfrenta, mesmo com esse cenário obstétrico tão difícil e complexo como o cenário atual, e com tantas coisas que você passa, né, todos os dias. Me fala aí um pouquinho qual que é a mágica que você faz. A gente desanima por várias vezes, né? Então, assim, é diariamente que alguém dá um passa o pé na frente e a gente tropeça, né? Mas eu aprendi a gostar muito, assim, quando eu comecei a ver resultado. Quando eu comecei a ver que eu podia fazer a diferença na vida das mulheres. Então, foi trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Foi conversando, assumindo um parto, né? Aqui no hospital daqui, que é um hospital geral. Então, assim, eu participava de um parto e aí as pessoas ficavam encantadas, assim, falavam assim, nossa, Carla, eu preciso que fulana de tal tenha um filho com você, porque você dá atenção. Mas, assim, eu achava tão, assim, normal as coisas que eu fazia, mas, assim, é a questão de você dar atenção, de você cuidar da mulher, né? Então, assim, aí montei as rodas de gestante. Então, assim, era um momento que a gente encontrava todas as grávidas e falava sobre violência obstétrica. A gente ainda faz isso, né? Estou voltando agora a fazer essas rodas. Então, assim, é um trabalho de formiguinha e as mulheres se sentem tão, tão valorizadas por pouco que a gente faz, né? Comecei a estudar também, que aí eu comecei a ajudar melhor elas, né? Então, quanto mais a gente estuda, e peguei gosto por estudar, né?
É o que eu falo, se você me perguntar de qualquer outra área, hoje eu não estudo mais. Agora, obstetrícia, todos os dias eu estou estudando alguma coisa nova, seja rolando um feed no Instagram, alguma coisa eu estou aprendendo de obstetrícia, todos os dias. Então, isso faz a diferença. E eu gosto muito de passar para as pessoas também o que eu aprendo. Então, assim, eu comecei a montar uma rede de pessoas que gostam da obstetrícia aqui em Itacaré, porque eu não quero só eu ser diferente, eu quero que muitas pessoas aqui em Itacaré sejam, façam a diferença na vida das mulheres. Não adianta um só, né? Então, assim, é um trabalho diário. E aí, quando elas me mandam a foto do bebê que nasceu, que todos os dias eu recebo 2, 3 fotos de bebê, assim, Carla, deu tudo certo, você é uma fada, elas falam, me chamam de fada. Você é uma fada, você fez muita diferença. Obrigada. E às vezes é pelo WhatsApp que eu ajudei ela, sabe? Porque ela tá lá em Léus, aí em Léus, né? E eu tô aqui em Itacaré, mas eu falo, calma. Inclusive tem uma que está em trabalho de parto, está me mandando, atualizando a cada meia hora, ela me atualiza como é que tá o trabalho de parto dela. Então, é isso, sabe? Eu às vezes eu até preciso dar mais atenção à minha própria vida, porque eu me apego tanto a isso que eu fico, às vezes, muito tempo no WhatsApp conversando com as mulheres e dando atenção, porque eu sei que elas precisam de mim, entendeu? E é isso que me dá gosto mesmo, porque às vezes eu até choro quando elas me mandam umas mensagens tão bonitas e é muito gratificante, muito. É isso. Eu acho que é muito difícil também, né, ter esse meio termo de não deixar isso invadir tanto a nossa vida. Muitos profissionais da obstetrícia estão em burnout, né, esgotados, justamente porque é muita responsabilidade, são muitas expectativas e gerenciar isso, dividir toda essa atenção entre o trabalho e a nossa vida pessoal, o nosso dia a dia, o autocuidado, o gerenciamento do estresse. Então, tudo isso a gente tem que se policiar muito, porque senão a gente acaba se deixando levar e ficando mais estressada e não entregando um bom trabalho, né? Eu percebo que quando eu trabalhava, dava zilhões de plantões seguidos, assim, eu percebia que minha qualidade estava caindo. Então eu dava aquela freada, porque se a gente não descansar, se a gente não se cuidar, a gente não vai conseguir cuidar do outro da forma que a outra pessoa merece. E que a gente também merece, né? Afinal, a gente passa mais tempo trabalhando do que com a nossa família. Então, se a gente não está feliz com o nosso trabalho, vira uma coisa impossível assim de lidar e a gente vai ter que fazer isso por muito tempo. Então eu sempre falo com os alunos e com as pessoas que passam por mim que para fazer obstetrícia não basta só gostar. Só gostar não serve. Tem que amar e amar muito. Porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil, e se manter fazendo uma boa obstetrícia é ainda mais difícil, né? Que marcar um xizinho ali na prova e escolher essa área. Porque, não sei você, mas quando eu entrei para a obstetrícia, eu vislumbrava muito, né? Ai, vou ajudar as mulheres a ter bebê. Ai, os bebezinhos vão nascer. Ai, a coisa mais linda do mundo. Não deixa de ser, realmente. E é isso, a gente chora, a gente se emociona, mas que tem a parte que também é muito difícil, muito dolorosa, né? De não conseguir, às vezes, acesso a algumas coisas que a gente precisa. E eu gostaria de saber um pouquinho sobre como é a sua prática hoje. Se você está só no SUS, se você trabalha com particular também, como que você conseguiu atingir assim esse patamar onde você está hoje? Hoje, então, eu tenho um vínculo no Hospital Materno Infantil, na maternidade de Ilhéus, e aí hoje eu estou vinculada no CPN, então faço 30 horas semanais lá no hospital, onde eu dou plantão, e lá que eu acompanho o parto. E aqui em Itacaré, que é onde eu moro, eu entrei como referência de obstetrícia, de enfermeira obstetra, e eu dou suporte a todos os postos de saúde atendendo pré-natal, né? Então, eu atendo o pré-natal de risco habitual, a partir das 36 semanas. Então, elas acompanham o pré-natal nos postos de saúde.
E quando elas chegam já no terceiro trimestre, elas vêm para mim para eu preparar elas para o parto, né? Então, por exemplo, uma primigesta, onde ela não sabe o que vai acontecer, não sabe como que vai ser, eu entro com toda a parte de fases do trabalho de parto, como é que acontece, o que ela vai sentir, o que ela não pode sentir, o que que ela, se ela sentir tal coisa, ela precisa procurar maternidade ou hospital lá daqui de Itacaré. Falo sobre anticoncepção, né, pós-parto, já falamos, a gente pode falar sobre o DIU, sobre os anticoncepcionais injetáveis, falo um pouquinho sobre amamentação, fissura no mamilo. Então, assim, eu vou passando, dando uma pincelada, durante essas últimas consultas, eu vou orientando e dando tranquilidade para elas, apresento como que é uma sala de parto, mostro para elas o que que elas vão fazer, por que que elas tomam a ocitocina no pós-parto, que é para evitar hemorragia. Então, para elas já irem sabendo o que vai acontecer, porque infelizmente a gente tem muita gestante também novas, né? Então, assim, não tem vivência de uma adulta que já acompanhou o parto de uma irmã, de uma tia, de alguém, né? Então, assim, a gente tem muitas meninas novas e as mais velhas também, que precisam desse apoio. E eu falo assim, ó, eu sou o seu ombro amiga, eu tô com você até esse bebê nascer, toma meu WhatsApp, eu acabo dando meu WhatsApp pessoal. Qualquer problema que você tiver, eu me sinto responsável por elas, sabe? Até esse bebê nascer. Aí, quando nasce o bebê, eu falo, bom, agora tá tudo bem, já voltou para casa, vamos continuar cuidando da pressão, e não sei o quê, os postos de saúde estão à disposição. E faço isso. Aí aqui em Itacaré eu também faço as rodas de gestante, né? E também eu invento bastante coisa para fazer, né? Aí eu inventei também de fazer uma parte de prevenção aos adolescentes nas escolas. Então eu comecei ano passado, está um pouco estacionado, vou, se Deus quiser, retomar esse ano para estar orientando as meninas de 12 a 18, e enfim, sobre anticoncepcionais, sobre sexo, sobre profissão. Até tem uma colega minha que é de recursos humanos que está me ajudando com essa parte de linkar no que uma gravidez precoce atrapalharia no seu processo de profissional, né? Então, aí a gente vai fazendo. E assim, Carla, você faz tudo isso? Faço, dá para fazer, né? Dá para fazer. É um dia da semana que a gente tira para montar um cronograma. E atendo particular também, né? Então, às vezes, tem umas mulheres que me ligam, falam, Carla, eu queria você para poder estar junto mesmo, assim, sempre que eu precisar, quando eu entrar em trabalho de parto, antes de eu ir para a maternidade, para você me avaliar, tudo. E aí eu faço também essas consultas, chama o meu atendimento chama Preparo para o Parto, né? E aí eu vou no domicílio, conheço a família, e explico também toda a fase das fases do trabalho de parto, o que elas vão sentir. A gente trabalha com indução natural também, antes, né, antes das 41 semanas, para poder ver se a gente estimula as contrações virem e deixa a família também mais tranquila. E vou fazendo tudo isso. Ai, que orgulho! Você É, é incrível. E assim, o quanto o seu olho brilha fazendo isso é incrível, assim. Eu sei o quanto você faz diferença na vida dessas mulheres, o quanto elas têm sorte, né? Infelizmente, a gente precisa falar sobre sorte no nosso país. Afinal, como você disse, a gente ainda tem muitas gestantes adolescentes e crianças. A gente tem a grande maioria das mulheres do Brasil não tem acesso a um pré-natal de qualidade, a uma assistência obstétrica de qualidade, a um parto respeitoso, né? Então, assim, é o que você disse, você chegou nesse ponto com muito estudo e correndo atrás mesmo, com unhas e dentes. Eu lembro de você estudando para o alço, né? Todos os cursos, a gente no parto. Então, assim, não é. As pessoas acham que a gente faz os cursos, assim, busca estudar, se atualizar para reverter isso, sei lá, em muito dinheiro depois, né? E o dinheiro é importante, sim, com certeza, mas
Quem quer ser milionário não escolheu fazer obstetrícia. Eu sempre falo isso, que obstetrícia não tem jeito, tem que amar demais. Porque demanda muito da gente, demanda muito e a gente precisa estar nesse local, né, de aprendiz, de ouvir as mulheres, de se atualizar, de buscar conhecimento mesmo, porque nunca acaba. E as coisas, imagina, deve ser tudo muito, assim, eu tô na obstetrícia, né, desde que eu, na verdade, me entendo como uma mulher. Então, há 12 anos atrás, as coisas eram muito diferentes do que são hoje. Então, é importante a gente entender que se a gente não se atualizar, a gente vai ficar defasada, a gente não vai conseguir prestar uma assistência de qualidade. Essas questões em relação ao parto, você é uma das enfermeiras que eu conheço que mais confiam no processo. E isso muito me admira porque veio a parte do estudo, porque você não teve um parto normal, né? Conta um pouquinho da sua história de maternidade pra gente, caso você se sinta confortável. Eu tive um parto, aliás, não tive um parto, eu tive uma cirurgia cesariana, né? Por A minha indicação foi falta de conhecimento, medo e o desconhecido, né? Com 39 semanas, não tinha conhecimento de nada, assim. Eu era enfermeira generalista, gostava já de obstetrícia, mas não tinha estudado isso. E hoje é o meu grande arrependimento da vida, né? Porque eu escolhi isso. Infelizmente, eu escolhi ter uma cirurgia, escolhi passar por violências, hoje eu considero como violências obstétricas, porque eu não pude ver o meu filho quando nasceu, meu marido não pôde estar junto comigo quando meu filho nasceu, ele foi ver o filho dele no dia seguinte que eu tive a cesárea. O tempo todo da cirurgia, as pessoas me mandando ficar quieta, que eu não podia falar, eu não podia conversar, e eu querendo perguntar as coisas, querendo. Então, assim, eu me vi sozinha, de braços abertos, dentro da sala. Meu filho foi tirado, foi levado de mim sem eu ver o rostinho dele, para pesar, para medir, para fazer as coisas. Depois eu fui colocada num corredor com um nenê no meio das minhas pernas e eu fiquei com muito medo dele cair, porque na minha cabeça ele ia cair dali e ninguém passava no corredor e aí eu comecei a chorar muito. Então, assim, foi um processo muito traumático, né? E aí me colocaram depois no quarto, o menino ainda no meio das minhas pernas, e eu chamo a minha mãe, pelo amor de Deus, eu precisava de alguém que eu confiasse, né? Eu precisava de uma Carla no WhatsApp para poder conversar comigo, eu precisava de alguém da minha confiança, do meu marido lá, de qualquer pessoa que eu conhecesse, para poder falar, calma, Carla, tá tudo bem, vamos, peraí que eu vou pedir para mostrar o seu bebê para você, porque eu queria saber como era o rostinho. Poxa vida, né? Então, assim, eu escolhi isso. Eu poderia ter escolhido esperar entrar em trabalho de parto, só que eu morava a 100 quilômetros da maternidade, né? Então, aí o desconhecido de não saber quem iria me avaliar aqui para saber se estava na hora de ir ou não. Enfim, é isso que eu não deixo hoje acontecer com nenhuma mulher que passa por mim, né? Então eu explico, olha, ok, você quer uma cesárea, mas vamos lá, vamos tentar entender o porquê que você quer a cesárea. Ah, por causa disso. Então, assim, quase 100% eu consigo convencer que o parto é o parto normal, o processo todo é muito bom. Você passar por esse processo, mesmo que ao final você vá para uma cesárea, mas que você passe pelo processo, que o seu bebê esteja dentro do processo com você. Então, é isso que eu converso muito e que por isso que eu fico mais de uma hora em consulta com as minhas gestantes, porque eu falo, eu converso, eu pergunto, eu quero saber delas. E a gente sabe quando ela tá meio assim, né? Então, eu vou indagando, vou questionando. E aí, esse foi o meu parto. E aí, eu só quero um filho mesmo. Então, assim, eu não vou ter oportunidade de ter um parto via vaginal, né? A não ser que eu engravide com o meu DIU que eu uso. Mas é, é o meu grande arrependimento, mas eu faço diferente para todas as mulheres que passam por mim. Eu faço questão de fazer diferente. Ai, coisa linda.
E é isso, a gente precisa ressignificar essas histórias, né? E mostrar que não é assim, muitas vezes a gente vê histórias de violências no parto normal e tudo mais, mas a gente precisa entender que esse processo de fugir do parto normal pelo medo de violências acaba que a gente tem também experiências que não são tão legais assim. E a gente mostrar isso para as mulheres, mesmo que seja uma minoria, né? Afinal, no Brasil, 60% dos bebês nascem de cesárea. A gente ainda está nessa luta para resgatar o parto normal, as belezas de ser mulher, de gestar, de parir, por mais que sejam desafiadoras, né? E como você disse, hoje você é referência aí na cidade que você atua. Eu acho isso assim muito incrível, fantástico. As pessoas entenderem a importância de ter uma pessoa referência na obstetrícia. Você sabe quantos mil habitantes tem Itacaré? 24.000. 24 mil habitantes. E você ser essa referência e não ser uma médica ou um médico obstetra, eu acho isso assim, ao mesmo tempo eu acho incrível, né? Porque realmente a gente não tem médicos obstetras em todas as cidades do Brasil. E eu não sabia disso. Eu fui saber disso depois que eu vim embora para cá, porque na minha região tinha obstetra em todas as cidades. Por mais que seja um ou dois, mas tinha médico obstetra. E aí em Itacaré a gente não tem, né? Não tem uma maternidade, é um hospital geral, assim como outras cidades aqui da região, a gente não tem médico obstetra. São médicos generalistas e enfermeiras obstétricas, ou até mesmo enfermeiras generalistas, parteiras, né, que atuam mesmo. E ter você com essa bagagem de conhecimento, com toda certeza muda muitos desfechos, muda muitos números mesmo, né, da saúde da mulher na cidade. Eu falo que o pré-natal de Itacaré é melhor do que o pré-natal de Ilhéus. Então, em Ilhéus a gente não tem pré-natal na rede pública. Não existe isso que você faz em Itacaré. E tudo isso foi construção, dia após dia, né? Você correu atrás disso, você buscou isso e faz isso diariamente, né? Por mais que as pessoas queiram te tirar, você tá lá firme e forte, correndo atrás do seu propósito. E eu me inspiro demais, às vezes a gente fraqueja, chora juntas, né? Ai, meu Deus, como é difícil. Mas vale muito a pena, né? Colecionar esses relatos e essa mudança mesmo de realidade que a gente observa, as mulheres trazendo bons relatos de parto e nascimento, mesmo que a gente tenha muitos desafios, né? E você, assim, aí na sua prática, o que você acha que é mais desafiador hoje para enfrentar? Aqui na minha prática é a equipe toda, a gente falar a mesma língua, né? Então, diariamente eu estudo e diariamente, cada dia eu vou plantando a sementinha no ouvido dos colegas, né? Então, assim, eles já me procuram bastante para perguntar as coisas e quem não me procura, eu vou atrás e falo, vamos tentar fazer desse jeito, né? Aí vira e mexe, por exemplo, agora eu estou atendendo pré-natal numa sala lá do hospital. E aí chega uma gestante em trabalho de parto que não dá tempo de transferir, a gente acaba assistindo o parto lá aqui mesmo em Itacaré. E aí eu dou aquelas corridinhas para a sala de parto como quem não quer nada, só para alguém me chamar, né, para participar, para estar lá. E aí eu faço questão de chamar as pessoas para estar junto, para assistir como é assistir um parto, não fazer um parto, né? Então, na quarta-feira passada, a gente teve um parto maravilhoso, Maria das Dores. Ela foi maravilhosa, ela pariu acocada em cima de um colchão no chão, onde eu tinha duas técnicas de enfermagem dentro da sala que saíram lá assim. Como assim? Que parto maravilhoso! Eu falei assim, mas gente, vocês perceberam que eu não fiz nada? Que eu não fiz exatamente nada? Eu propus a posição e a mulher pariu. E aí só foi o tempo. E aí eu tive a profissional médica, que é muito minha amiga, maravilhosa ela.
que falou, Carla, eu já teria colocado ocitocina há horas. E eu falei, não, tá tudo bem, a gente está controlando o batimento do bebê, a gente está vendo, tá tudo bem, ela é uma primigesta, é o tempo do bebê, ele está evoluindo, a gente não tem parada de progressão. E aí ela confiou também no meu trabalho, porque ela sabe que eu estudo muito obstetrícia, e ela falou, nossa, foi maravilhoso. Então, assim, as técnicas também elogiaram, e eu só assisti, né? Então, o parto aconteceu sem nenhuma intervenção, nada de intervenção, e foi um parto muito bonito. Ela abraçada ao marido, acocada, bebê foi direto pro colo dela, ficaram lá os três emocionados, e eu também, e as meninas também. Então, assim, e foi numa salinha no chão, no cantinho, né? Mas a gente tem que ter o conhecimento para estar segura com aquilo, né? Porque eu sabia que ali eu estava fora de uma maternidade que da obstetrícia só tinha eu ali. Então eu estava muito segura porque eu sabia que tudo estava correndo bem. Porque quando não está também, eu também preciso saber como me virar, como aconteceu ontem também. A gente teve uma pré-eclâmpsia que eu encaminhei, talvez você tenha pego essa paciente lá na maternidade. É, e aí eu entrei junto com a equipe para a gente fazer as medicações de urgência de pré-eclâmpsia, que eu já muito perguntei para você como é que a gente deve fazer, e muito você me ajudou com isso. Montamos um protocolo hospitalar baseado nos manuais, nos estudos, nos cursos que eu tenho. A gente montou um protocolo de acesso rápido para a gente poder estar fazendo as medicações de urgência no caso de uma pré-eclâmpsia antes de transferir essa paciente. E todas Ai, meu as Deus, duas, que aflição. seja do risco habitual que pariu parto vaginal, ou seja essa que foi transferida em pré-eclâmpsia, as duas estão com o bebê no colo, com segurança, e deu tudo certo, graças a Deus. E graças a você, né? Porque assim, é o que eu falo, a gente muda os desfechos. Imagine uma pessoa que, uma médica generalista, né? Porque na verdade, na nossa formação, a gente é treinado a ter medo do parto. Então, por isso que eu digo, são pouquíssimas as enfermeiras obstétricas e os médicos obstetras que eu conheço que não têm medo do parto, da gravidez, do puerpério. É sempre vai acontecer uma tragédia e eu preciso fazer alguma coisa. Então, para que a gente tenha essa segurança que você tem de acompanhar o processo, de intervir quando é necessário e de saber fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer, isso não é fácil de adquirir. Como você mesma disse, a sua formação não te ensinou isso. E o nosso maior erro é achar que o estudo acaba quando a gente se forma. E na verdade ele está só começando, e assim, começando de uma forma muito embrionária, porque nem saber onde procurar a gente sabe, né? Exato. Então é uma trajetória que muitas vezes é muito solitária. Mas eu posso imaginar, assim, o quanto você teve que lutar para sair daqui, ir para São Paulo, estudar, trabalhar, para pegar a prática, voltar, se inserir no mercado e assim, e as pessoas só reclamam, só sabem reclamar de que o sistema não funciona, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque eu não aprendi isso, ou do jeito que é a frase que eu mais me deixa assim, arrasada não, porque eu aprendi dessa forma, então eu Ah, sempre fiz assim, e sempre vou fazer. Poxa, isso aí pra mim já é um atestado assim de que, bom, você não tá atualizado, né? Se a gente aprendeu isso. Se eu, assim, gente, há 3 anos atrás, a indução, vamos falar de indução de trabalho de parto. Há 3 anos atrás era de uma forma, hoje é outra, completamente diferente. Então, se eu faço o que eu fazia há 3 anos, que foi ontem, ou seja, os bebês que nasceram aqui em Ilhéus comigo, que tiveram indução, não passaram pela mesma indução que a gente faz hoje, sim. E né? tem muito Então, medo de indução, né? A grande maioria tem muito medo da indução. exatamente. Porque E não era feita sabem, né? Tudo que é desconhecido causa medo mesmo. E como que a gente vai passar essa tranquilidade para elas?
A gente precisa ter o conhecimento. Porque senão é isso, é o que a colega disse para você no parto. Eu já teria feito alguma intervenção, colocado ocitocina, né? E quanto mais intervenção a gente faz, a gente aumenta a chance desse bebê nascer mal, né? A gente aumenta a chance de ter intercorrências e a gente não vai saber resolver a intercorrência. E depois vai culpar o parto, né? Eu Então, assim, aprendi a massagear períneo na pós. Eu aprendi a massagear períneo para dar elasticidade. Enfim, hoje eu luto com unhas e dentes para ninguém botar a mão lá. Então, as coisas mudam, as coisas vão atualizando. Todo dia eu aprendo coisa nova, né? olha, temos uma mensagem aqui, duas, que eu vou fazer questão de ler, porque assim, isso para mim é um grande exemplo do que é fazer obstetrícia, sabe? Uma escreveu: Carlinha faz total diferença para o sucesso dos pré-natais de Itacaré. Obrigada, Cristina. Eu concordo plenamente com você, eu tenho certeza disso. E é muito bom quando a gente recebe a caderneta de pré-natal de Itacaré, que a gente vê exames, que a gente vê consultas, que a gente vê um pré-natal de verdade. Então, isso faz total diferença para o desfecho. Além disso, as pacientes que chegam com essa orientação, com essa informação que vocês dão aí, a gente tem desfechos muito, mas muito, muito melhores. Tem taxas de complicações menores, taxas de intervenções menores. Então, com toda certeza, isso muda e salva vidas. E a outra mensagem é da Bia, uma queridíssima paciente que foi do meu pré-natal do consultório. E ela teve o parto com Carla lá no centro de parto normal. E assim, quando os pacientes vão, e eu sei que é Carla de plantão, eu já fico, ó, tô de boa, aqui eu confio de olhos fechados. E Bia falou, eu cheguei na maternidade, Carla já me chamou pelo nome. Nossa, me deu um alívio tão grande. E é o que a gente está falando, né? A gente não precisa de muito. É isso. A É gente saber precisa assistir e respeitar, exatamente. né? E devolver para essa mulher a autonomia sobre o processo, a confiança. E isso é muito importante. A gente só consegue fazer com que elas se sintam tranquilas e confiantes no processo se a gente também confiar. Então, se eu vejo muitos casos de partos que não fluem e que acabam virando cesárea, ou que a pessoa não tem uma boa experiência de parto, de gestação, parto e puerpério, justamente porque o profissional que estava acompanhando, ou os profissionais, não acreditavam no processo. Uhum. Então, para a gente ter essa confiança de acreditar e de fazer um bom acompanhamento, a gente precisa estudar. E precisa estudar muito, e precisa ter suporte. A gente não nasceu sabendo, eu não nasci sabendo, muito pelo contrário, a gente estuda juntas todo dia, a gente discute caso todo dia. E quando a gente não sabe, a gente procura saber, conversa com os experts por aí, né? Procura literaturas de fora do Brasil, ou os protocolos nacionais que são mais atualizados, porque às vezes a gente tem protocolos nacionais que ainda não se atualizaram também. Então, a obstetrícia é um cenário que muda todos os dias. A obstetrícia baseada em evidências, que é a que a gente pratica hoje, que é baseada na ciência, em estudos realmente, é uma ciência muito nova. Então, até há pouco tempo atrás, as pessoas ainda faziam e ainda fazem da forma que aprenderam de orelhada, ou que, enfim, aprenderam há 40 anos atrás. E nada, a maioria dessas condutas não são baseadas nos estudos científicos. E quando a gente começa a entender a diferença, né, dessas práticas, a gente consegue colher essas belíssimas mensagens e resultados, né? É muito importante a gente falar que a obstetrícia não é, a medicina não é a saúde em si, uma profissão e uma ciência de finalidades. A gente não está obrigada a entregar o desfecho que a pessoa espera, mas a gente é obrigada a fazer com que o processo todo seja baseado
na melhor ciência, na melhor literatura, para que o desfecho seja positivo, né? Talvez a gente, nesses casos mesmo que você teve uma pré-eclâmpsia ontem com sinais de deterioração clínica, às vezes a gente precisa agir muito rápido e fazer medicações de uma forma muito rápida e assertiva para que a gente resguarde a vida dessas duas pessoas. Então aqui a gente não está falando de via de parto, o que é melhor, o que é pior, mais mãe, menos mãe, enfim. Não é sobre isso, mas sim de segurança e propósito. Porque não adianta a gente sair de casa para trabalhar só para ter o dinheiro na conta no fim do mês, sem que a gente faça valer a pena, né? O nosso dia, o nosso contato com essas pessoas que nos buscam e buscam um serviço de saúde procurando o melhor atendimento possível. Então, uma pessoa que vai parir, a gente pode atender 50 partos no dia, todos os dias. Mas para aquela pessoa, aquele bebê é único, ele não vai nascer de novo, ela não vai poder ter replay dessa experiência. E essa gestação também precisa ser muito bem acompanhada, né? Então, o que a gente vê por aí, Brasil afora, e os nossos índices nos mostram isso, é que a nossa assistência obstétrica deixa muito a desejar. E agora eu quero que você fale um pouquinho mais sobre o curso Obstetrícia Raiz, que é um curso que eu criei justamente depois de vir para cá e observar essa realidade. Eu precisava, assim como você, a gente tem essa instinto mesmo de dividir o conhecimento, afinal, a gente não tem como estar em todos os lugares, acompanhar todas as pacientes e prestar essa assistência de qualidade para todas. E eu muito me assustei com a realidade, né, quando eu cheguei, e quando a gente vai observar os números do nosso país, essa é a realidade na maioria das cidades do Brasil. Então, eu queria saber um pouquinho mais como você decidiu entrar para o curso Obstetrícia Raiz, o que é que você está achando, o que é que ele tem levado aí de positivo para você na sua carreira, na sua prática. A gente tem mais umas 2 horas de live para falar sobre o curso. Olha, eu estou sendo bem sincera, eu não tenho por que ficar aumentando nada aqui. Então, assim, todos os cursos que eu fiz foi voltados para uma área específica, né? Então, eu fiz o ALSO para emergência obstétrica. Fui no CIAParto, as palestras que eu consegui assistir, tinha bastante conteúdo, mas são pontuais também para cada assunto. Fiz o Spinning Babies, que é para ajudar na hora do trabalho de parto. Então, assim, eu fazia sempre cardiotocografia, fazia pontual também. Eu falei, poxa vida, eu preciso de algo para me dar uma base para todo o processo, né? E aí você apareceu com este curso online maravilhoso, e eu queria já desde a primeira turma, mas aí, como eu já tinha me envolvido em outras dívidas de outros cursos, eu falei, não, vamos um por ano, né? E aí eu falei, não, 2025 eu sou da Tainá e é dela que eu vou, é nela que eu vou investir e é em mim que eu vou investir, né? Então, eu fiz a inscrição, assim, sabia que ia ser coisa boa, eu sabia, mas eu não imaginava o quanto ia me ajudar na prática. Tá, eu não cheguei nem na metade do curso e eu uso o seu curso todos os dias na minha prática. Todos os dias. Eu tenho esse caderninho, para não me deixar mentir, porque eu sou da época antiga, que eu gosto de ouvir a aula e ir escrevendo, né? Então, desde a consulta pré-concepcional, que foi as primeiras aulas, né? Eu tenho todas as aulas que eu assisti, eu vou escrevendo no caderninho, vou dando print da tela, vou sempre, por exemplo, eu tinha um atendimento de uma gemelar que eu ia ter. Eu falei assim, poxa vida, eu preciso me atualizar em parte. Tá, tem aula de gemelaridade lá? Tem aula. Fui lá, assisti a aula. Olha, tá. E eu até te elogiei essa aula, porque é maravilhosa. A questão do monodi, de coreônica, de amniótica, eu não sabia, eu não entendia isso. E você explicou de uma forma tão grandiosa, tão fácil de entender. E hoje eu sei, por exemplo,
exemplo, por que que o pré-natal de alto risco, lá do materno-infantil, atende mono-mono e não atende Didi, né? Então, eu sei agora quais os fatores de risco de uma gestação mono-mono ou de mono, né? Então, assim, me deu uma base, eu fiz o meu resuminho, aí peguei essa paciente, falei assim, olha, me manda sua ultrassom antes de você vir para a consulta, porque eu já queria chegar arrasando na consulta com ela, né? Então, eu fiz um resumo do tipo de gestação gemelar dela, o que ela teria que tomar, quais os exames que eu deveria pedir. Então, assim, deu outra amplitude no atendimento, deu outra cara para o atendimento. Eu fui com mais segurança, eu passei segurança para ela se sentiu segura comigo. E não é só caso de gemelaridade, a questão da hipertensão gestacional. Você prontamente montou uma aula de pré-eclâmpsia que saiu o manual agora, recentemente, faz o quê? Um mês que saiu? Ou um mês e meio que Por aí. saiu? Uns É, 2 meses no o máximo. novo manual de pré-eclâmpsia, você montou uma aula perfeita, maravilhosa. Eu tinha começado a ler o manual e eu desisti porque eu não entendi nada daqueles exames lá que tá fora da nossa realidade aqui. Mas assim, falei, não, eu sei que Tainá vai. Aí você montou essa aula, eu assisti e tudo clareou, tudo é muito fácil. Você explica com uma calma, com uma tranquilidade e de forma fácil, né? A consulta pré-concepcional, por exemplo, eu montei um roteirinho da consulta. Então, o dia que vier uma consulta pré-concepcional, que isso não é, a gente não tem sempre, né? Quase nunca a gente tem. Mas se vier, eu vou pegar esse meu roteirinho de consulta e eu vou ver tudo que eu tenho que avaliar, porque não é só passar ácido fólico e nada. Você tem que pedir exames, você tem que investigar a história dessa paciente. Então, tudo isso você, pum, clareou na nossa mente. E tem tudo, e além do divididinho entre primeiro, segundo, terceiro trimestre, né? Quais os exames tem que pedir, por que tem que pedir HTLV ao final da gestação, por que eu tenho que pedir cervicometria, que é uma coisa que eu não pedia. Aí arrasei, liguei para o ultrassonografista. Oi, doutor, você faz cervicometria? Ah, você pode fazer nessa paciente, por favor, que já está na data de fazer, não sei o quê. Então, assim, é outra coisa, sabe? E, por exemplo, estou vendo que está tendo alguns casos de pressão alta na gestação. Já marquei para o dia 20 agora, com todas as enfermeiras do PSF. Falei com a coordenadora, falei, ó, é para ontem a gente montar uma mesa de estudo de caso, porque está tendo muitos casos de pré-eclâmpsia, de pressão alta. Vamos montar um estudo de caso. Vou pegar algumas pacientes e já vou passar uma atualização de todos os manuais que você já resumiu numa aula. E eu vou passar para as enfermeiras daqui também, porque é uma coisa que eu vejo que muda o desfecho. Eu tentar colocar na cabeça delas a importância do AS, do cálcio, no começo da gestação, faz toda a diferença quando chega para mim, às vezes no final, já com pressão alta, né? Tentar passar que uma simples dor de cabeça não é só uma dor de cabeça na gestação, né? Uma pressão de 12 por 8 não é normal numa gestante, né? Então, tudo isso alerta. E eu nem cheguei na parte dos partos ainda, da parte de emergência, eu ainda estou na metade. Aí, por exemplo, vem uma paciente de toxoplasmose, eu corro lá na aula de toxoplasmose e assisto novamente esse caso, eu já esqueci, mas eu tenho meu caderninho, né? E aí, então assim, sinceramente, do fundo do meu coração, eu já usei muito esse curso. Faz o quê? 2, 3 meses que eu vinculei ao curso. Fora isso, a gente ainda tem a parte do nosso grupo, que toda terça e quarta, que é o meu dia de atendimento, eu boto o caso lá para vocês me ajudarem a pensar, porque às vezes minha cabeça dá nó. Então, não só você, como as outras alunas, me ajudam também a tomada de decisão, a ver o que eu faço, me ajudam sempre. E ainda tem os plantões de dúvida que eu sugo de você tudo que eu posso, né? Então, assim, é um Exatamente. curso completo, entendeu? E aí tá assim, tá sendo muito bom, muito bom. Não me arrependi nem um minuto de ter comprado esse curso. Ai, eu fico tão, olha, isso pra mim assim já valeu, sabe? Eu falo que
fazer a revisão da literatura, dos protocolos, não é fácil, né? Assim, foram muitos meses e ainda são. Sempre que aparece alguma coisa nova, a gente está ali revisando e trazendo as aulas para vocês, discutindo os protocolos novos. E essa é a intenção, manter sempre atualizado. Sempre que surge alguma alteração importante, é muito imprescindível a gente ir lá e fazer logo mesmo, porque é urgente a gente mudar mesmo o nosso cenário, a nossa prática. Não há mais tempo de fazer obstetrícia do século passado. Eu falo que ainda a maioria dos bebês que nascem de parto vaginal no Brasil nascem como eu nasci há 30 anos atrás, num parto extremamente violento, um pré-natal que não tinha quase nada. Então não é admissível que em 2025 isso ainda aconteça. E a intenção foi, assim, justamente essa. Eu sabia que você assim, é incrível ver isso. Eu fico sem palavras mesmo de saber o quanto você tem impactado e mudado e salvado muitas vidas aí. E, bom, quando eu cheguei, que a gente sempre ouve, né? Ah, fulana perdeu o bebê, ou alguém morreu no parto. Isso é uma coisa que era meio comum aqui na região, né? De se ouvir. E hoje a gente percebe o quanto a gente reduziu de índices mesmo, de morbimortalidade. Claro que a gente ainda tem muita coisa para melhorar, como você já está fazendo aí o seu papel de atualização para a equipe, para a cidade. Eu gostaria muito que aqui em Ilhéus eles também pensassem dessa forma de olhar para o pré-natal de uma forma especial. E só assim que a gente vai conseguir mudar os desfechos realmente, não só do parto em si, mas da saúde materna e infantil, porque a gestação, o parto e o puerpério vão deixar marcas para o resto da vida nesta mulher e nesta criança que está nascendo, ou nestas crianças, como pré-natais de gestações múltiplas, por exemplo. E muitas pessoas acham que a enfermeira obstétrica só vai atender risco habitual, né? E não é bem assim. Não é para isso que serve a enfermeira obstétrica. E a gente divide essas responsabilidades, a gente divide esse cuidado. Você tem fácil acesso ao pré-natal de alto risco, fácil entre aspas, né? Porque a gente sabe que muitas vezes não tem vaga mesmo. E aí, essas mulheres vão ficar desassistidas? Não vão, porque você tá ali correndo atrás, dando o seu melhor para que o desfecho seja o melhor possível. Olha, temos aqui mensagens lindas para você também. Ó, sonhando em fazer esse curso, amo estudar, sou enfermeira obstétrica e realmente é difícil achar bons conteúdos. Amo obstetrícia e realmente há momentos em que se torna pesado e dá vontade de desistir. Ouvir que vocês sentem esses desafios é muito acolhedor. Gratidão. É exatamente isso. E é importante a gente falar sobre os desafios, porque as pessoas acham que a gente vive só de estrelinhas brilhando, né? E quantas vezes a gente já chorou juntas por um desfecho que a gente não conseguiu, ou uma transferência que a gente achava, ou uma interrupção da gravidez que deveria ter sido em tal momento, que a gente discutiu esses casos, ou o acesso que é difícil mesmo, ou um parto que a gente lutou tanto, ficou ali horas e horas e horas e no final terminou em uma cesárea que foi bem indicada, mas que a gente não tem como não se sentir frustrado, né? O que que eu errei ou o que que eu posso melhorar ou onde a gente pode mudar para a próxima, né? Para que a gente evite uma cesárea aí quando é possível evitar. Ou quando a gente precisa intervir de uma forma mais segura. Então, é muito importante a gente ter esse apoio, saber que é um ambiente de acolhimento, que a gente não está aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário. E o nosso grupo, nós temos enfermeiras, temos médicas, né, temos fisioterapeutas, que algumas inclusive atuam como doulas, temos técnicas de enfermagem, todas que estão ali prontas para a gente discutir os casos, falar sobre a nossa prática, dar sugestões, porque estamos juntas pelo mesmo propósito, que é fazer uma obstetrícia de qualidade para todas as mulheres, assim como eu gostaria que fizessem comigo. Então, assim, eu falo que
é muito difícil para a gente, né, que é da área, que sabe, que conhece o que está acontecendo, confiar. E são poucos os profissionais que eu confiaria, e você, sem sombra de dúvidas, é uma delas, com, assim, sem dúvidas mesmo. E a gente conversa muito sobre isso, porque o que me faz confiar em um profissional é a sede desse profissional de conhecimento, e de saber que ele não sabe tudo e de pedir ajuda. Porque a pessoa que acha que sabe tudo, muito provavelmente, quando ela não souber, ela não vai conseguir pedir ajuda, né? E é aí que as emergências têm desfechos que não deveriam. Então, os treinamentos que você faz com as equipes, sobre emergências, sobre pré-natal, sobre até mesmo puerpério, contracepção, tudo isso é papel da enfermeira obstétrica, né? Então, esse trabalho que você faz com as adolescentes, assim, também, olha, eu aqui, eu posso ficar até amanhã rasgando elogios, mas quem dera se, assim, a maioria dos profissionais tivessem a sede que você tem, o amor que você tem pela sua profissão. Agradeço muito a confiança também no meu trabalho, essa parceria, né, que temos aí nesses anos. E ela disse ainda, Florescer Materno, parabéns pelo seu trabalho, Carla, me senti inspirada aqui. É sobre isso, a gente quer inspirar outros profissionais, porque é possível fazer diferente. A gente, às vezes, se apega ali nas falhas do sistema, que são muitas, mas não foi para isso que a gente escolheu obstetrícia, né? Então, a gente escolheu para fazer diferente, para levar a transformação para a vida das pessoas. E se tratando de um país como o nosso, em que a gente ainda tem uma taxa de morbimortalidade materna, fetal, neonatal e infantil muito grandes, de gestação na adolescência e na infância enormes, é o nosso papel como profissional fazer diferente. E se isso não vier da gente, vai vir de quem? Então, eu estou muito feliz mesmo por isso. Já valeu a pena, assim, muito mesmo, esse seu relato. E espero que outras pessoas também se inspirem para ter, né, isso aí em mãos. Eu falo que o curso não é só um curso, até porque a gente tem os slides que, inclusive, ficam salvos no meu celular, porque eu falo, a gente não sabe tudo. Então, às vezes, eu abro ali, ó, calma. Teste de avidez. Qual que é o limite para pedir? Qual que é o valor de referência? A dose das medicações. A gente não prescreve tratamento para toxoplasmose todo dia. Então, até eu achar o manual, a página que tá, então eu vou ali, ó, a dose tá ali na minha mão. A dose do sulfato, por exemplo, não é todo dia que os médicos generalistas daí de Itacaré vão prescrever sulfato de magnésio, por exemplo. E aí, quando precisar, vai procurar onde? Né? Então, é importante a gente ter informações de qualidade seguras para que a gente consiga agir de forma oportuna e adequada para salvar vidas e, para além disso, né, além de salvar vidas, para também trazer experiências positivas de gestação, parto e nascimento. Essa semana, eu postei dois encaminhamentos que eu fiz com 40 semanas, por elas estarem apresentando pressão alta. Encaminhei com 40 semanas para parto e deu tudo certo, pariram. E eu postei isso na minha página. E aí eu recebi a seguinte mensagem: se eu tivesse te conhecido quando eu estive grávida, o meu desfecho seria diferente. Então, foi uma pré-eclâmpsia, no caso dela, ela, infelizmente, o bebê nasceu, mas teve sequelas. Então, assim, isso me pegou de uma forma tão intensa, sabe? Poxa vida, aí eu comecei a me perguntar onde eu estava, o que eu estava fazendo, por que que eu não ajudei essa mulher? E aí, talvez ela não tenha parado na minha mão, ou... então, assim, cada paciente, cada pessoa que senta na sua frente e tá lá contando, a gente tem que valorizar tudo, porque às vezes a gente tende a não dar importância para uma dor de cabeça, por uma dor, um inchaço no pé, ou qualquer outra queixa dela. Então, assim, aquela pessoa é muito importante, a gente tem que, porque ela está confiando na gente. Então, assim, eu me sinto tão responsável pelas pessoas que sentam na minha frente,
dentro num pré-natal, num processo, ou uma pessoa que está lá dentro da sala de parto, poxa vida, eu posso fazer diferente, essa pessoa vai lembrar desse momento para o resto da vida. Então, a nossa responsabilidade como enfermeira obstetra é muito grande. É muito grande. Então, é o que você fala. Você sempre fala assim, se você não gosta de obstetrícia, saia da obstetrícia, né? Porque você tem que gostar, você tem que ser apaixonado, você tem que querer ajudar as pessoas, porque é uma dedicação pessoal, profissional. Então, eu me dedico muito e eu aconselho todo mundo a comprar o curso da Tainá, porque é muito completo, é muito rico, é, é baseado em evidência científica. Então, assim, tudo que ela fala lá, ela pesquisou. Então, assim, não é fácil você pesquisar. Quando eu fui tentar montar um protocolo de atenção ao pré-natal aqui, eu tive que ler pelo menos uns 4, 5 manuais e protocolos e tudo. Então, assim, não é fácil ela montar uma aula tão resumida de 40 minutos que é as aulas dela e conseguir explicar de uma forma simples o que você tem que fazer. E é pontual, obstetrícia é pontual, ó. É atividade física, é dieta, é isso, 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 e pronto, acabou. Quando a gente entende esse processo, quando isso entra na nossa cabeça, a obstetrícia fica mais fácil, Exato. né? Então, Nossa, assim, eu quero te agradecer demais, demais, sabe? O seu empenho, porque não é fácil também ficar fazendo live toda semana. Eu sei disso, sabe? Não é fácil você manter atualizado o seu curso, porque é muito complicado. E muito obrigada. Você também está fazendo toda a diferença. Você sabe disso, eu sempre te falei isso. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, você está passando com Tainá? Ô, minha filha, então você é uma pessoa de sorte, você pode seguir o que ela fala, porque ela também estuda muito. Então, o que você está fazendo também para a região também está sendo de grande, grande valia. As mulheres têm muita sorte de ter você por perto. E eu também tenho muita sorte de ter você agora ali no nosso grupinho, onde eu tiro todas as minhas dúvidas. Você é maravilhosa. Muito ai, obrigada mesmo. isso é muito gratificante, assim, porque é isso, né? A gente precisa plantar essas sementinhas e colher, e a gente colhe. Eu falo que na obstetrícia a gente planta uma semente e colhe uma árvore inteira, porque a gente está no processo de criação, né? De receber vidas. E trazer esses impactos é, sem sombra de dúvidas, muito, muito, muito gratificante mesmo. E é isso, vamos seguindo juntas, conte sempre comigo. Eu falo que as pessoas do bem, né, felizmente elas se encontram e é um acalento muito grande a gente encontrar a nossa tribo para que a gente não desista, para se fortalecer, para seguir aí o caminho juntas e tirar as dúvidas. Muitas vezes, algumas vezes, né, perguntam coisas que eu não sei, ou eu nunca vi isso, ou são casos muito complexos. Então a gente vai lá na literatura, procura artigo, traduz, porque a maioria da literatura é tudo em inglês, né? Então, assim, foi realmente um processo muito trabalhoso para produzir todo esse curso, trazer toda a Imagina. literatura, mas é muito prazeroso. Nossa, isso, e claro que isso impacta também na minha assistência, porque é muito estudo, né? A gente traz isso para as pacientes também. Então, eu uso sempre também, todos os dias. Acaba que algumas coisas a gente vai decorando, mas outras, como os biomarcadores, né? Não Hum, está na nossa realidade. A gente tem que saber. não. Inclusive, eu participar no fim do mês agora de um congresso internacional sobre pré-eclâmpsia. Então, vamos trazer mais novidades, muito provavelmente, para vocês. E é isso, a gente ainda tem muitas coisas a avançar e é importante a gente se manter atualizada e sempre querendo mais todos os dias. Vou te liberar que já tem aqui mais de uma hora que a gente está É. falando, e se deixar a gente falar até Deixar. amanhã.
Mas muito obrigada de coração e vamos seguindo firmes. Você é um grande exemplo para mim, saiba disso. Todas as vezes que eu tô ali desanimada, eu vou lá e vejo seus posts, suas placentas maravilhosas que você pinta. Nossa, é muito, muito legal isso. E que bom que a gente se tem, né, para se manter bem Para aí dar um na gás, né? profissão. Exatamente. Então tá, meu bem, boa Obrigada. noite, muito obrigada. Obrigada. Um Conte beijo. comigo para o que precisar. E se alguém quiser conversar comigo também sobre o curso, só que é no meu perfil, não do meu marido, mas é só me procurar lá, que eu explico também como é que é, se precisar da ajuda aí, a gente está sempre junto, tá bom? Maravilha. Eu vou te marcar e aí depois as pessoas entram em contato com você, caso elas precisem, até para você também ensinar isso que você faz, né, para as pessoas se Sim, inspirarem e sim, levarem essa assistência também para outras cidades e outras pessoas. Isso é muito seria importante. maravilhoso. Um beijo, Tavo. Beijo, até Obrigada, meu amor. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.